Já alguma vez se perguntaram como seria carregar no pause em todo o universo? Imaginem, bilhões de estrelas imóveis na sua dança eterna, galáxias paradas a meio da rotação, e vocês, os únicos a continuar a existir neste cosmos imóvel. Esta ideia, a ideia de parar o tempo, tem agitado a nossa imaginação durante séculos e, na maioria das vezes, está associada a um limite mágico, a velocidade da luz. Dizem-nos que, se acelerarmos até essa velocidade, o tempo irá parar. Mas será que é mesmo assim? Será sequer possível fazê-lo? E o que significa, na verdade, a frase "o tempo para"? É uma metáfora ou uma realidade física? Hoje, embarcaremos convosco numa viagem até ao limite do possível, para desvendar o que acontece com o tempo, o espaço e a própria realidade, onde as leis do nosso mundo habitual deixam de funcionar. E esta história não é tanto sobre velocidade, mas sim sobre a própria natureza do tempo. Vamos começar com algo simples, com aquilo que é compreendido por cada um de nós a um nível intuitivo. Imagine-se em pé numa plataforma observando um trem que passa. Sua velocidade é, digamos, de 50 km por hora. Agora, imagine que dentro do vagão desse trem, uma pessoa esteja caminhando na mesma direção, a uma velocidade de 5 km por hora. Com que velocidade ela se move em relação a você, que está em pé na plataforma? A resposta é óbvia: 50 mais 5, o que resulta em 55 km por hora. Se ela caminhar na direção oposta, sua velocidade em relação a você será de 45 km por hora. Essa aritmética simples nos parece tão inabalável e natural quanto a alternância entre o dia e a noite. Nós somamos e subtraímos velocidades sem pensar, porque toda a nossa experiência diária confirma essa lógica. Esse mundo, o mundo do bom senso, foi genialmente descrito e formalizado por Isaac Newton ainda no século XVII. No seu universo existia um espaço absoluto, um palco imóvel e imutável para todos os eventos e um tempo absoluto que fluía de forma uniforme e igual para todos os observadores, onde quer que estivessem e por mais rápido que se movessem. O tempo era um metrônomo universal, marcando os segundos para o homem, para o planeta, para uma estrela distante, para todos da mesma forma. E neste mundo harmonioso e ordenado, as velocidades se somavam obedientemente. Tudo era lógico, tudo fazia sentido. Essa visão de mundo permaneceu inabalável por mais de 200 anos, tornando-se o fundamento de toda a física clássica. Parecia que havíamos compreendido as regras básicas do jogo que regem o universo. Mas no século XIX, nesta imagem cristalina, surgiu a primeira rachadura. E estava ligada à luz. O grande físico escocês James Clerk Maxwell, ao generalizar os trabalhos de seus antecessores no campo da eletricidade e do magnetismo, criou um elegante sistema de equações. E dessas equações resultava algo surpreendente. Eles prediziam a existência de ondas eletromagnéticas que se propagavam a uma velocidade absolutamente específica e fixa. Quando Maxwell calculou essa velocidade, ela se revelou ser de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Essa grandeza já era conhecida pelos físicos, era a velocidade da luz. Ficou claro que a luz é, de fato, uma onda eletromagnética. Foi uma descoberta triunfante, mas ela gerou uma nova e profunda questão. Toda onda que conhecemos precisa de um meio para se propagar. Uma onda sonora é a oscilação do ar ou da água. A onda na superfície de um lago é a oscilação da própria água. Mas em que se propaga a luz? O que exatamente oscila quando um fóton viaja? O vácuo do espaço parecia incapaz de transmitir ondas. Então, raciocinaram os cientistas, devia existir uma substância hipotética,
invisível e imperceptível, que preenche todo o espaço, permeia todos os corpos e serve como o próprio meio para as ondas luminosas. Essa substância foi chamada de éter luminífero. A ideia do éter era lógica e bonita. Ele era o palco imóvel, aquele mesmo espaço absoluto de Newton, em relação ao qual seria possível medir a velocidade verdadeira de qualquer objeto, por exemplo, do nosso planeta. A Terra, afinal, não está em repouso. Ela gira em torno do seu próprio eixo e viaja em órbita ao redor do Sol a uma velocidade de cerca de 30 km por segundo. E isso significa que ela deveria voar através do éter imóvel, criando uma espécie de vento etéreo. Se for esse o caso, a velocidade da luz que medimos na Terra deveria depender da direção em que a medimos. Recorramos novamente a uma analogia. Imagine um barco navegando por um rio. Se o barco navega a favor da corrente, sua velocidade em relação à margem será igual à soma da sua própria velocidade e da velocidade da corrente. Se ele navega contra a corrente, sua velocidade em relação à margem diminuirá. Acontece o mesmo com a luz. Um feixe de luz direcionado no sentido do movimento da Terra através do éter deveria se mover um pouco mais rápido. Um raio de luz direcionado contra o vento de éter seria ligeiramente mais lento. A diferença deveria ser insignificante, mas mensurável. Capturar este vento de éter significaria provar a existência de um espaço absoluto e confirmar a validade da física clássica. E assim, no ano de 1887, dois físicos americanos, Albert Michelson e Edward Morley, realizaram um experimento que, por sua elegância e significado, se tornou um dos maiores da história da ciência. Eles construíram um aparelho incrivelmente preciso, um interferômetro. Sua essência era simples. Um feixe de luz de uma fonte era dividido por um espelho semitransparente em dois raios perpendiculares entre si. Cada um deles percorria uma distância específica até seu próprio espelho, era refletido e retornava, onde se reuniam novamente. Se um dos raios atrasasse minimamente em comparação com o outro, isso seria visível pela mudança no padrão de interferência, um desenho de faixas claras e escuras. O aparelho foi colocado sobre uma maciça laje de pedra, flutuando numa piscina de mercúrio, para que pudesse ser girado suavemente, orientando os feixes de luz, ora na direção do movimento da Terra, ora transversalmente. Michelson e Morley esperavam ver como, ao girar o aparelho, as franjas de interferência se deslocariam. Esse deslocamento lhes mostraria o quanto o vento do éter teria atrasado um feixe em comparação com o outro. Eles calcularam o deslocamento esperado. O aparelho era mais do que suficientemente sensível para o registrar. Eles iniciaram as medições e não viram nada, absolutamente nada. Nenhum deslocamento, nenhum atraso. O padrão de interferência permaneceu imóvel, como se a Terra estivesse absolutamente imóvel em relação ao éter. Foi um choque. O experimento foi repetido em diferentes horas do dia, em diferentes estações do ano, quando a Terra se movia em diferentes direções em relação ao Sol. O resultado foi sempre o mesmo, um silêncio ensurdecedor, inexplicável. A velocidade da luz era a mesma em todas as direções, com uma precisão fantástica. Imaginem este paradoxo no nosso dia a dia. Vocês estão parados e arremessam uma bola na sua direção a uma velocidade de 100 km por hora. Vocês pegam um radar e medem 100 km por hora. Agora vocês correm ao encontro da bola a uma velocidade de 20 km por hora. Pelas leis da lógica, a velocidade da bola em relação a vocês deveria ser de 120 km por hora. Mas vocês pegam o radar novamente e ele mostra novamente exatamente 100. Vocês dão meia volta e fogem da bola.
o radar mostra novamente 100. É como se a bola, de forma mística, ajustasse a sua velocidade para que fosse sempre a mesma, exatamente para vocês, independentemente de como vocês se movem. Foi exatamente isso que Michelson e Morley descobriram para a luz. A comunidade de físicos estava em alvoroço. O resultado do experimento era tão contra-intuitivo que tentaram explicá-lo sem destruir a visão de mundo habitual. O físico George Fitzgerald e depois Hendrik Lorentz sugeriram que talvez os corpos, ao se moverem através do éter, se contraíssem fisicamente na direção do movimento. Essa contração seria exatamente o suficiente para compensar a diferença no tempo de percurso dos raios de luz e tornar o vento etéreo indetectável. Era um engenhoso truque matemático que salvava a teoria do éter, mas parecia uma muleta muito artificial. E foi então que entrou em cena um jovem, um funcionário de 26 anos do escritório de patentes em Berna, chamado Albert Einstein. No seu ano dos milagres, em 1905, ele publicou um artigo intitulado Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento. A sua abordagem era radicalmente diferente. Em vez de tentar salvar a teoria do éter, Einstein propôs aceitar o resultado do experimento de Michelson-Morley como ele era. Ele não inventou explicações complexas. Ele simplesmente disse: e se o universo for, de fato, assim? E se não for um erro de medição, nem um efeito colateral estranho, mas sim uma lei fundamental da natureza? Einstein construiu a sua teoria da relatividade especial com base em dois postulados simples e elegantes. O primeiro postulado, o princípio da relatividade, afirmava: todas as leis da física são as mesmas em todos os sistemas de referência inerciais. Ou seja, para observadores que se movem de forma uniforme e retilínea, não há nenhuma maneira de determinar quem deles está realmente em movimento e quem está em repouso. Qualquer movimento desse tipo é relativo. Isso significava que nenhum espaço absoluto e nenhum éter luminífero simplesmente não existia. O segundo postulado foi uma consequência direta do experimento de Michelson-Morley, elevado à categoria de lei. Ele afirmava: a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os observadores que se movem de forma uniforme e retilínea, e não depende nem da velocidade da fonte, nem da velocidade do observador. Pense nisto por um momento. Este segundo postulado é uma negação direta do nosso senso comum. É a afirmação de que, não importa se você está parado, voando em direção a um feixe de luz em um foguete a 200 mil quilômetros por segundo ou fugindo dele. Sua aparelhagem de medição sempre indicará para a velocidade desse feixe o mesmo valor, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Este não foi apenas um novo fato científico, foi uma mudança fundamental das regras do jogo. O universo, como se descobriu, é construído sobre uma base completamente diferente do que pensávamos. Ele estabeleceu um limite de velocidade absoluto e universal. Essa constante, a velocidade da luz, estava entrelaçada na própria trama da realidade. E Einstein entendeu: se a velocidade da luz é imutável, então outra coisa precisava mudar, algo que considerávamos absoluto. E esse algo eram o próprio espaço e o próprio tempo. Foi essa luz estranha, teimosa e imutável que se tornou a chave que abriu a porta para um novo mundo. Um mundo onde o tempo pode desacelerar, o espaço pode contrair-se e o passado, o presente e o futuro não são conceitos assim tão absolutos. Nossa jornada ao limite do possível, a questão da parada do tempo, começa exatamente aqui. Assim, paramos no limiar de um novo e estranho universo cujas regras são ditadas pelos dois postulados de Einstein. E o principal deles, o mais contra-intuitivo, afirma: a velocidade da luz no vácuo é uma constante absoluta para todos.
Mas se é assim, então, como já dissemos, algo mais deve mudar, algo que considerávamos inabalável. E esse algo é o próprio tempo. Para entender como um segue do outro, precisaremos apenas de nossa imaginação. Einstein era um mestre dos chamados experimentos mentais. E um desses experimentos, o mais famoso, mudou para sempre a nossa compreensão do tempo. Mas antes que o construamos, vamos entender o conceito de simultaneidade. O que significa que dois eventos aconteceram simultaneamente? Por exemplo, você está parado numa plataforma ferroviária, exatamente no meio, e de repente você vê dois relâmpagos atingirem ambas as extremidades da plataforma. A luz de ambos os clarões chega aos seus olhos no mesmo instante. Uma vez que você está à mesma distância de ambos os eventos e a velocidade da luz é constante, você tira uma conclusão perfeitamente lógica. Os relâmpagos caíram simultaneamente. Agora, imaginemos uma situação diferente. Um comboio passa por essa mesma plataforma a uma velocidade tremenda e um passageiro está sentado no centro de um dos seus vagões. No exato momento em que esse passageiro passa por você, os mesmos dois relâmpagos caem. O que ele verá? Você, parado na plataforma, afirma que os clarões foram simultâneos. Mas vamos olhar para o mundo pelos olhos do passageiro. Ele move-se em direção à luz do clarão dianteiro e afasta-se da luz do clarão traseiro. Isso significa que a luz do relâmpago que atingiu o início da plataforma chegará aos seus olhos um pouco mais cedo do que a luz do relâmpago que atingiu o fim. Para ele, estes dois eventos não serão simultâneos. E é aqui que surge a grande questão. Quem de vocês tem razão? Você, na plataforma, ou o passageiro no comboio? A resposta de Einstein foi surpreendente. Ambos têm razão. A simultaneidade absoluta não existe. Eventos que são simultâneos para um observador podem não ser simultâneos para outro, que se move em relação ao primeiro. O conceito de agora não é uma marca universal no relógio de todo o universo. É um conceito local, pessoal, que depende do seu sistema de referência. Esta foi a primeira fissura no monólito do tempo absoluto de Newton. Mas a seguir, vem mais. Agora, vamos construir o nosso relógio ideal. Este será o relógio mais simples e mais preciso que se pode imaginar, porque o seu funcionamento dependerá apenas da velocidade constante da luz. Imagine a construção. Dois espelhos perfeitamente planos, dispostos estritamente paralelos um ao outro. Entre estes espelhos, lançamos um único fotão, uma partícula de luz. Ele vai saltitar de um espelho para o outro, para cima e para baixo. Cada vez que o fóton atinge o espelho inferior, nosso relógio faz um tic, tic-tac, tic-tac. Conhecendo a distância entre os espelhos e a velocidade da luz, podemos sempre calcular com precisão a duração de um único tique. É um cronômetro ideal. E agora, vamos colocar este relógio de luz a bordo de uma nave espacial de altíssima velocidade. Dentro da nave, para o astronauta que viaja junto com o relógio, nada mudou. Ele vê o fóton saltitando disciplinadamente na vertical, subindo e descendo, marcando os segundos do seu tempo. Mas o que veremos nós, permanecendo na Terra e observando esta nave? Nós vemos a nave disparar por nós a uma velocidade colossal. O que acontece com o fóton aos nossos olhos? No momento em que o fóton parte do espelho inferior, a nave está em uma única posição. Mas enquanto o fóton viaja em direção ao espelho superior, a própria nave consegue se deslocar para a direita. Por isso, para nós, observadores terrestres, o caminho do fóton deixa de ser uma linha reta vertical. É uma diagonal. Ao chegar ao espelho superior, o fóton reflete-se e voa em direção ao inferior. Mas durante esse tempo, a nave percorre ainda uma certa distância. Assim, o caminho de volta do fóton é também uma diagonal.
No fim das contas, do nosso ponto de vista terrestre, o caminho percorrido pelo fóton em um tique do relógio é um zigue-zague, os dois lados de um triângulo isósceles. E é aqui que chegamos ao ponto mais crucial. O caminho do fóton em zigue-zague é, obviamente, mais longo do que o trajeto reto de subida e descida que o astronauta vê. É pura geometria. Agora, vamos relembrar o segundo postulado inabalável de Einstein. A velocidade da luz é uma constante. Ela é a mesma para todos. Vamos juntar esses dois fatos. Primeiro fato. Do nosso ponto de vista, o fóton em um relógio em movimento percorre um caminho mais longo. Segundo fato, a velocidade dele, no entanto, permanece absolutamente a mesma. Que conclusão disso inevitavelmente decorre? Se algo se move a uma velocidade constante, mas percorre uma distância maior, então para essa jornada terá de levar mais tempo. Isso significa que, para nós, observadores da Terra, um tique do relógio a bordo da nave espacial dura mais do que um tique dos nossos próprios relógios, exatamente iguais. Um segundo lá, na nave, se alonga. Ele se torna mais longo do que o nosso segundo terrestre. Os relógios na nave, do nosso ponto de vista, andam mais devagar. O tempo a bordo da nave desacelerou. Permitam-me repetir isso mais uma vez. A partir de duas premissas muito simples, que as leis da física são as mesmas em todo lugar e que a velocidade da luz é constante, chegamos logicamente à conclusão de que o tempo não é absoluto. Seu fluxo depende do movimento. Quanto mais rápido um objeto se move em relação a você, mais lentamente, do seu ponto de vista, o tempo passa para ele. E o mais importante aqui é entender que isso não é uma ilusão e nem um defeito no relógio. Não foi à toa que escolhemos um relógio de luz ideal. Qualquer outro relógio, mecânico, de quartzo, atômico e até mesmo o relógio biológico do corpo humano, é obrigado a obedecer à mesma lei. Não é um mecanismo específico que desacelera, é o próprio tempo que desacelera. Este efeito recebeu o nome de dilatação do tempo relativística. Claro, no nosso dia a dia não percebemos isso. As velocidades com que lidamos são insignificantes em comparação com a velocidade da luz. E os efeitos da dilatação do tempo a essas velocidades existem, mas são tão minúsculos que é impossível medi-los sem instrumentos ultra precisos. Mas assim que começamos a falar de velocidades comparáveis à velocidade da luz, 10%, 50%, 90%, este efeito torna-se gigantesco. Assim, um simples experimento mental com espelhos e um fóton destruiu a concepção milenar de tempo universal. Ele nos mostrou que cada um de nós tem o seu próprio tempo pessoal e o seu curso está intrinsecamente ligado à forma como nos movemos no espaço. No capítulo anterior, nós, com a ajuda de um simples experimento mental com relógios de luz, chegamos a uma conclusão impressionante. O tempo não é absoluto. O seu fluxo desacelera para um observador em movimento, mas a ciência exige precisão. Ela pergunta: quão mais lento? Há uma forma de calcular com precisão quantas vezes um segundo se dilatará a bordo de uma nave espacial? A resposta é: sim, existe. E esse cálculo se resume a um único número, um fator que, qual uma chave mágica, abre a porta para todas as estranhezas da teoria da relatividade especial. Os físicos chamam a esse número de fator de Lorentz ou fator gama. Imagine-o como um coeficiente que indica a intensidade com que os efeitos relativísticos se manifestam. E o mais interessante sobre esse coeficiente é que ele depende de apenas um parâmetro, da velocidade do objeto, expressa como uma fração da velocidade da luz. Vamos ver como esse misterioso fator se comporta. Comecemos com as nossas velocidades terrestres habituais. Você caminha pela rua a uma velocidade de 5 km por hora.
Para essa velocidade, o fator de Lorentz será igual a um número tão próximo de 1 que a diferença é imensurável. Será 1 e mais algum algarismo depois de 15 zeros. É por isso que, no dia a dia, nunca nos deparamos com a teoria da relatividade. O mundo de Newton é para nós uma excelente aproximação. Mas o cenário começa a mudar drasticamente quando nos aventuramos pelo espaço. Vamos imaginar uma nave espacial que acelerou a 10% da velocidade da luz. Isso é aproximadamente 30.000 km por segundo. O fator de Lorentz, neste caso, será de aproximadamente 1,5 milésimos. Isso significa que o tempo a bordo desta nave correrá apenas 0,5% mais devagar. Há uma diferença, mas ela ainda não é muito impressionante. Vamos aumentar a velocidade. Vamos supor que nossa nave voe a 50% da velocidade da luz. O fator de Lorentz já aumentará para 1,15. O tempo a bordo fluirá aproximadamente 15% mais devagar. E agora, vamos nos aproximar de velocidades verdadeiramente sérias. Suponhamos que nossa nave atinja a velocidade de aproximadamente 87% da velocidade da luz. A matemática nos diz que, a essa velocidade, o fator de Lorentz será exatamente 2. E isso já significa que o tempo para os astronautas ficará exatamente 2 vezes mais lento. Enquanto na Terra se passarem 2 anos, a bordo da nave passará apenas 1. O gêmeo que ficou na Terra irá envelhecer 2 vezes mais rápido que seu irmão viajante. E se acelerarmos até 99,5% da velocidade da luz? O fator de Lorentz saltará para 10. O tempo na nave ficará 10 vezes mais lento. Enquanto na Terra se passarem 25 anos, o equivalente a uma geração inteira, a bordo da nave transcorrerão apenas 2 anos e meio. E se acelerarmos ainda mais e atingirmos a velocidade de 99,99% da velocidade da luz, o fator de Lorentz será de aproximadamente 71. E é agora que chegamos ao ponto principal, à medida que a velocidade de um objeto se aproxima da velocidade da luz, o fator de Lorentz tende ao infinito. Isso significa que 1 segundo a bordo de tal nave, do nosso ponto de vista, se alongará até o infinito. O tempo para ele irá parar. Mas este é um limite matemático, uma fronteira teórica. Como veremos mais tarde, alcançá-la para um objeto massivo é impossível. Tudo isso pode parecer uma matemática bonita, mas completamente dissociada da vida real. Mas aqui está uma coisa surpreendente. Todos os dias, o nosso planeta é bombardeado do espaço, o que nos traz uma prova direta e irrefutável da realidade deste efeito. Estamos falando de partículas chamadas muons. Um muon é uma partícula elementar instável, uma espécie de elétron pesado. Eles nascem constantemente nas camadas superiores da atmosfera terrestre, a uma altitude de 10 a 15 quilômetros. Esses muons têm uma característica muito importante. Eles têm um tempo de vida incrivelmente curto. Em média, um muon existe por apenas cerca de 2,2 microsegundos, 2 milionésimos de segundo, e então se desintegra. Vamos fazer as contas. Mesmo que um muon se movesse à velocidade da luz, em seu curto tempo de vida, ele percorreria apenas cerca de 660 metros. Nada de 10 ou 15 quilômetros que separam as camadas superiores da atmosfera da superfície da Terra. Segundo todas as leis da física clássica, praticamente nenhum desses muons deveria conseguir chegar até nós. Mas quando os cientistas colocam detectores de partículas na superfície da Terra, eles registram um fluxo constante desses mesmos muons. Eles estão aqui. Eles chegam. Como? A resposta está na teoria da relatividade e no próprio fator de Lorentz. Os muons nascem de colisões de enorme energia e viajam em nossa direção a uma velocidade muito próxima à da luz.
mais de 99,9%. Para tal velocidade, o fator de Lorentz é enorme. Ele pode atingir 30 e até mais. E isso significa que, para nós, observadores na Terra, o relógio interno do muon tic-taqueia 30 ou 40 vezes mais devagar que o nosso. O seu próprio tempo de vida, para nós, estende-se. Os seus 2,2 microsegundos transformam-se para nós em quase 70 ou 80 microsegundos. E esse tempo adicional é precisamente o que ele precisa para cobrir uma distância de 10 a 15 quilômetros e chegar aos nossos detetores. Mas se lhe parece que a história dos muons ainda está muito distante da sua vida, então, eis outro exemplo. Neste exato momento, neste preciso segundo, acima da sua cabeça, numa órbita a cerca de 20 mil quilômetros de altitude, passa uma constelação de aproximadamente 30 satélites. É o Sistema de Posicionamento Global, ou GPS. Cada um desses satélites leva a bordo relógios atômicos ultra precisos. O seu telefone ou o navegador do seu carro funciona, recebendo sinais de vários desses satélites e calculando a sua localização exata. A palavra-chave aqui é exata. Para que o sistema funcione, os relógios nos satélites e na Terra devem ser sincronizados com uma precisão incrível. E é aqui que os engenheiros se depararam com a teoria da relatividade face a face. Os satélites GPS movem-se em órbita a uma velocidade de cerca de 14 mil quilômetros por hora. Devido a esta velocidade, de acordo com a teoria da relatividade especial, os seus relógios de bordo funcionam mais lentamente do que os da Terra. O cálculo mostra que eles atrasam aproximadamente 7 microsegundos por dia. Parece uma insignificância, mas se esta correção não for feita, o erro na determinação da sua localização irá acumular-se à velocidade de cerca de 10 km por dia. O sistema seria completamente inútil. Curiosamente, aqui interfere também um outro efeito relativístico da teoria da relatividade geral. Este está relacionado com a gravidade e faz com que os relógios em órbita, pelo contrário, funcionem mais rapidamente do que os da Terra em 45 microsegundos por dia. Em suma, o efeito cumulativo é tal que os relógios nos satélites adiantam-se em 38 microsegundos diariamente, e os engenheiros do GPS são obrigados a aplicar esta correção relativística. Cada vez que você usa um navegador, você está, na prática, utilizando a teoria de Einstein. Então, o fator de Lorentz não é apenas matemática abstrata. É uma parte mensurável, verificável e tecnologicamente importante da nossa realidade. Ele rege a vida de partículas de curta duração, garante o funcionamento dos sistemas de navegação globais e estabelece um limite fundamental de velocidade, mostrando como a própria estrutura do tempo se estica à medida que nos aproximamos desse limite. E isso é apenas um lado da moeda. Pois, se o tempo muda, então, como veremos em breve, algo mais também deve mudar: o espaço. Assim, nós estabelecemos que o tempo não é um metrônomo universal do universo, mas uma substância flexível e maleável. Mas aqui, uma mente curiosa deve se perguntar: e quanto ao espaço? Afinal, tempo e espaço estão inseparavelmente ligados. O conceito mais básico que os une é a velocidade. Velocidade é sempre distância dividida pelo tempo. Se aceitamos como lei que a velocidade da luz é constante e daí deduzimos que o tempo flui de forma diferente, não poderá isso significar que algo estranho acontece também com a distância? Se na equação velocidade é igual à distância dividida pelo tempo, fixamos a velocidade e o tempo se tornou variável, então, para que a igualdade se mantenha, a distância também tem de se tornar variável. É precisamente a essa conclusão não menos paradoxal que a teoria da relatividade especial nos leva. Não muda só o tempo, muda também o espaço.
voltemos de novo a bordo da nossa nave espacial imaginária. Nós que ficamos na Terra já sabemos que os seus relógios andam mais devagar que os nossos. E agora, imaginemos que podemos medir o seu comprimento com uma precisão incrível, enquanto ele passa por nós. Suponhamos que, em estado de repouso no hangar, o seu comprimento era de exatamente 100 metros. Que comprimento mediremos agora que ele se move? A teoria da relatividade dá uma resposta diferente. Do nosso ponto de vista, da perspectiva de um observador em repouso, a nave em voo ficará mais curta. Ela se contrairá fisicamente na direção do seu movimento. Este efeito é conhecido como contração de Lorentz. Quanto maior a velocidade da nave, mais intensamente ela se achatará. Se a nossa nave de 100 metros acelerar até 87% da velocidade da luz, quando, como recordamos, o tempo desacelera pela metade, o seu comprimento para nós também se contrairá precisamente pela metade, para 50 metros. E no limite, na própria velocidade da luz, o seu comprimento na direção do movimento para nós seria igual a zero. Ela se transformaria num objeto absolutamente plano, bidimensional. Soa como ficção científica, mas é uma consequência tão direta dos postulados de Einstein quanto a desaceleração do tempo. Isto não é uma ilusão de ótica. Para nós que estamos medindo, esta é uma contração real das suas dimensões geométricas. E é neste ponto que chegamos ao momento mais delicado e importante, ao próprio cerne da noção de relatividade. Muito bem, dirão vocês, nós vemos a nave achatada. Mas o que vê o astronauta a bordo? Ele por acaso sente-se comprimido? A resposta é absolutamente não. Para o astronauta a bordo da nave está tudo em perfeita ordem. Ele pegará a sua trena, medirá a nave da proa à popa e obterá exatamente os mesmos 100 metros. O seu próprio espaço não se alterou em nada. Por quê? Porque, de acordo com o primeiro postulado, ele tem todo o direito de se considerar imóvel e todo o restante universo a voar em sua direção. E no seu referencial acontece o inverso. É ele que está em estado de repouso, enquanto por ele passam a uma velocidade tremenda o planeta Terra, o Sistema Solar, galáxias distantes. E para ele são esses objetos, todo o nosso universo, que se contraem na direção do movimento. Quem está certo, afinal? Quem vê o comprimento verdadeiro? A pergunta está mal formulada. Não existe um comprimento verdadeiro e absoluto, assim como não existe um tempo absoluto. O comprimento de um objeto, assim como a duração de um evento, é uma grandeza relativa que depende de quem a está medindo. Tanto você quanto o astronauta estão certos, cada um em seu próprio sistema de referência. Vamos voltar aos nossos velhos conhecidos, os muons. Lembra-se que explicamos como eles conseguem chegar à superfície da Terra? Do nosso ponto de vista terrestre, o seu curto tempo de vida dilatou-se devido à enorme velocidade. Esta é uma explicação válida. Mas agora, vamos mudar o ponto de vista. Vamos tornar-nos um muon. Somos uma partícula minúscula. Os nossos relógios internos começam a sua contagem. E para nós, não há nenhuma dilatação do tempo. É-nos concedido exatamente 2,2 de microsegundo. Então, como é que conseguimos chegar ao nosso destino? A questão é que, do nosso ponto de vista, nós é que estamos imóveis. É o planeta Terra inteiro que se lança sobre nós a uma velocidade próxima à da luz. E sendo assim, para nós, para o muon, toda essa distância, todos esses 15 quilômetros da atmosfera terrestre, sofrem contração relativística. Elas se comprimem. A espessura da atmosfera torna-se incrivelmente fina, digamos, de apenas 500 metros. E uma distância dessas já somos perfeitamente capazes de percorrer no tempo que nos é concedido. Vejam só que bela imagem se forma.
duas explicações completamente diferentes para o mesmo fenômeno. Do ponto de vista da Terra, a distância é constante, mas o tempo para o muon se dilatou. Do ponto de vista do muon, o tempo é constante, mas a distância até a Terra se contraiu. E ambas as explicações levam ao mesmo resultado observável. O muon atinge a superfície da Terra. Essa é a coerência interna e a beleza da teoria da relatividade. Ao se darem conta disso, os físicos entenderam que não podiam mais falar sobre espaço e tempo como duas coisas separadas. A pessoa que melhor entendeu e formalizou essa ideia foi o ex-professor de Einstein, o matemático Hermann Minkowski. Em 1908, ele proferiu sua célebre frase de que, a partir de agora, o espaço em si e o tempo em si seriam relegados ao papel de meras sombras e que somente uma espécie de união de ambos preservaria uma realidade independente. Minkowski propôs que nosso mundo fosse visto não como um espaço tridimensional onde o tempo unidimensional flui, mas como um contínuo quadridimensional unificado, ao qual ele deu o nome de espaço-tempo. Nessa realidade quadridimensional, surgiu uma explicação surpreendentemente simples e elegante para o porquê de o tempo desacelerar com o movimento. Imagine que todos nós, absolutamente todos os objetos no universo, estamos sempre nos movendo através desse espaço-tempo quadridimensional com uma única e constante velocidade. E essa velocidade é igual à velocidade da luz. Enquanto você está sentado imóvel em uma cadeira, toda a sua velocidade está direcionada ao longo do eixo do tempo. Você se move através do tempo com a velocidade máxima possível, 1 segundo por segundo. Mas então você se levantou e começou a andar. Você começou a se mover no espaço. Para fazer isso, você teve de emprestar parte da sua velocidade da dimensão temporal e redirecioná-la para a dimensão espacial. E quanto mais rápido você se move no espaço, mais você precisa subtrair da sua velocidade no tempo, para que a velocidade total do seu movimento através do contínuo quadridimensional permanecesse igual à velocidade da luz. No limite, se você pudesse acelerar no espaço até a velocidade da luz, toda a sua velocidade estaria direcionada ao longo dos eixos espaciais, e para o movimento no tempo já não lhe restaria nada. O seu tempo pararia. Este conceito de espaço-tempo tornou-se um novo fundamento da física. Ele mostrou que o espaço e o tempo não são um palco rígido e imutável. Não, eles mesmos são participantes ativos do drama. Eles podem esticar-se e encolher-se, fluir um para o outro. A nossa viagem no espaço está inseparavelmente ligada à nossa viagem no tempo. E ao entender isso, podemos avançar para a próxima questão. O que é preciso para nos fazer mover cada vez mais rápido? Até agora, nós conversamos sobre como o mundo muda para um observador que já se move a uma enorme velocidade. Mas agora, vamos nos perguntar, como, afinal, atingir essa velocidade? O que é preciso fazer para acelerar qualquer objeto material a velocidades próximas à da luz? Nossa experiência cotidiana dá uma resposta simples. Para acelerar um corpo, é preciso aplicar-lhe uma força. No mundo de Newton, tudo é simples. Se você tiver um motor potente o bastante e combustível em quantidade suficiente, pode acelerar indefinidamente e atingir qualquer velocidade. Não há quaisquer limitações fundamentais, mas já sabemos que o mundo de Newton é apenas uma aproximação. Na realidade, construída sobre os postulados de Einstein, tudo é muito mais complexo. E para compreendermos onde exatamente reside a complexidade, precisamos recordar, talvez, a equação mais famosa na história da humanidade, formulada por Einstein naquele mesmo ano de 1905. E é igual a mc ao quadrado. Na maioria das vezes, esta fórmula é interpretada como uma receita para a liberação de energia colossal.
Ela nos diz que a massa pode se transformar em energia e vice-versa. Mas esta fórmula tem outra leitura, mais profunda. Ela não diz apenas que a massa é uma forma de energia, ela também diz que a energia possui massa. Qualquer energia que você comunica a um corpo, seja energia térmica, ao aquecer, ou energia cinética, ao acelerar, adiciona a esse corpo um pouquinho de massa. Massa, na física, não é apenas quantidade de matéria, é, antes de tudo, uma medida de inércia. Inércia é a propriedade de um corpo de resistir à mudança de velocidade. Simplificando, quanto mais massivo for um objeto, mais difícil é tirá-lo do lugar ou pará-lo. Agora, vamos juntar tudo isso. Imaginemos que estamos construindo a nossa nave espacial. Em estado de repouso, ela possui uma certa massa de repouso. Ligamos os motores e começamos a acelerá-la, comunicando-lhe energia cinética. A nave acelera, mas à medida que lhe injetamos mais e mais energia, a sua massa inerte, ou como dizem os físicos, massa relativística, começa a aumentar. A baixas velocidades, as que nos são familiares, este aumento de massa é tão insignificante que é impossível notá-lo. No entanto, tal como acontece com a dilatação do tempo, o cenário muda dramaticamente à medida que nos aproximamos da velocidade da luz. Descobre-se que a massa relativística de um objeto é igual à sua massa de repouso, multiplicada por aquele mesmo fator de Lorentz. E lembramo-nos de como ele se comporta. Quando a nossa nave atingir uma velocidade de 87% da velocidade da luz, a sua massa, para nós, observadores externos, duplicará. Ela tornar-se-á 2 vezes mais obstinada, 2 vezes mais inerte. Agora, para lhe dar a mesma aceleração, nossos motores terão que trabalhar com o dobro de potência. Continuamos a empurrar. Atingimos a velocidade de 99,5% da velocidade da luz. O fator de Lorentz é de 10. Nossa nave tornou-se 10 vezes mais massiva do que no início. Cada passo seguinte, cada percentagem adicional de velocidade é obtido com um esforço imenso, sempre crescente. E eis que nos aproximamos do limite. Tentamos acelerar a nave até 100% da velocidade da luz. Nós aplicamos nela uma quantidade de energia verdadeiramente monstruosa. Mas o que acontece com a sua massa? O fator de Lorentz, ao se aproximar da velocidade da luz, tende ao infinito. Isso significa que a massa relativística da nave também tende ao infinito. Para acelerar um objeto com massa infinita, é necessária uma quantidade infinita de energia. Aqui está a barreira fundamental. O universo simplesmente diz: não. Nenhum objeto que possua massa de repouso, seja uma nave espacial, um planeta ou uma partícula de poeira, jamais poderá atingir a velocidade da luz. Pode apenas aproximar-se infinitamente dela, tornando-se cada vez mais pesado. A velocidade da luz não é apenas uma limitação, como numa rodovia. É um limite assintótico, entrelaçado na própria estrutura do espaço-tempo. Aqui surge uma pergunta legítima. E a luz? E os fótons, que por definição se movem a essa mesma velocidade? A resposta é surpreendentemente simples. Os fótons não têm massa de repouso. A massa de repouso de um fóton é igual a 0. Os fótons são partículas especiais. Eles não podem existir em estado de repouso. Eles nascem já se movendo à velocidade da luz. Para eles, não existe o conceito de aceleração ou desaceleração. Eles ou se movem à velocidade da luz ou não existem de todo. Dessa forma, o universo acaba por ser dividido em 2 mundos. O mundo das partículas massivas, como nós, que vivem mais lentamente que a luz. E o mundo das partículas sem massa, como os fótons, que existe exclusivamente nesse limite. Entre esses 2 mundos, ergue-se um muro intransponível de energia infinita.
E a compreensão disso nos leva a um dos mais famosos e contraintuitivos experimentos mentais da história, o paradoxo dos gêmeos. Tudo o que discutimos até agora, a dilatação do tempo, a contração do espaço, o aumento da massa, se entrelaça em um famoso cenário hipotético. É conhecido como o paradoxo dos gêmeos. Sua formulação é enganosamente simples, mas por trás dessa simplicidade esconde-se uma conclusão tão profunda que gerou debates acalorados por décadas. Vamos imaginar dois irmãos gêmeos. Vamos chamá-los de Artyom e Boris. Eles têm 30 anos. Artyom permanece na Terra. Boris, por sua vez, parte na primeira expedição interestelar da história da humanidade. Seu destino é a estrela mais próxima de nós, Próxima Centauri, localizada a uma distância de aproximadamente 4,2 anos-luz. A sua nave é capaz de atingir uma velocidade de 99,5% da velocidade da luz. Do ponto de vista de Artyom, que permaneceu na Terra, os cálculos são os seguintes. A distância total que Boris tem de percorrer é de 8,4 anos-luz. Viajando a uma velocidade enorme, a nave de Boris levará para toda a viagem pouco mais de 8,44 anos. Assim, Artyom espera rever o seu irmão quando ele próprio tiver quase 39 anos. Mas o que acontece com o tempo a bordo da nave de Boris? Já sabemos sobre a dilatação temporal relativística. Para uma velocidade de 99,5% da velocidade da luz, o fator de Lorentz é de aproximadamente 10. Isso significa que para nós, observadores terrestres, todos os relógios a bordo da nave andam 10 vezes mais devagar. Consequentemente, o tempo da viagem em si para Boris será não os 8 anos e pouco, mas 10 vezes menos, apenas cerca de 10 meses. E eis que chega o dia do regresso. A nave de Boris aterra. A porta da eclusa abre-se e Boris sai pela rampa. Ele passou 10 meses no espaço. Ele tem agora 30 anos e 10 meses. Para o receber, Artem, de cabelos grisalhos e envelhecido, vem ao seu encontro. Ele já tem quase 39. O viajante mostra-se mais jovem que o que ficou em casa. Ele deu um salto para o futuro da Terra. Mas é aqui que começa o que chamam de paradoxo. Vamos mudar de ponto de vista por um momento. Coloquemo-nos no lugar de Boris, o viajante. Para ele, a sua nave está imóvel. Ele tem todo o direito de se considerar o centro do seu universo. Do seu ponto de vista, não foi ele que se afastou da Terra, mas sim a Terra, juntamente com o seu irmão Artem, que se afastou dele a uma velocidade colossal e depois inverteu o rumo e regressou. Se assim for, raciocina Boris, a lei da dilatação do tempo deve funcionar também no seu sistema de referência. Ele olha para a Terra que se afasta e vê que é precisamente lá que os relógios deveriam andar mais devagar que os seus próprios. Segundo os cálculos dele, é o Artyom quem deveria envelhecer mais devagar. Eis a essência do paradoxo. Dois irmãos, partindo do mesmo princípio, chegam a conclusões diametralmente opostas. Artyom tem certeza de que Boris voltará jovem. Boris, por sua vez, tem certeza de que quem deve permanecer jovem é Artyom. Mas eles não podem estar certos ao mesmo tempo. Quem, afinal? Será que a teoria de Einstein chegou a um beco sem saída? Muitos críticos da teoria na sua época agarravam-se precisamente a este paradoxo. Mas, como frequentemente acontece, não há paradoxo algum aqui, na verdade. Há apenas uma aplicação incorreta das suas leis. A chave está no conceito de sistema de referência inercial. Recordo que é um sistema que se move de forma uniforme e retilínea, ou seja, sem aceleração. A teoria da relatividade especial funciona apenas ao comparar eventos em dois sistemas inerciais. Agora, vamos olhar atentamente para os caminhos dos nossos gêmeos. Artyom, que permaneceu na Terra, esteve o tempo todo, com um certo pressuposto, no mesmo sistema de referência inercial.
E quanto a Boris? Sua jornada foi bem mais dramática. Para atingir sua velocidade, ele teve de passar por uma fase de aceleração intensa. Depois, ao chegar à próxima Centauri, precisou frear, inverter a trajetória e acelerar novamente. E, por fim, para o pouso, teve de frear mais uma vez. A viagem de Boris consistiu em, pelo menos, 4 trechos de movimento acelerado. E é essa aceleração que quebra toda a simetria. A aceleração, ao contrário da velocidade, é absoluta. Boris sempre pode dizer se está acelerando ou não. Basta-lhe olhar para o acelerômetro ou simplesmente sentir o corpo ganhar peso. Já Artem, na Terra, não sentia nada parecido. É precisamente porque Boris mudava os seus sistemas de referência que a lógica simétrica simples deixa de funcionar. A sua situação e a de Artem são fundamentalmente não equivalentes. Uma análise mais rigorosa demonstra que quem experimentou aceleração será sempre mais jovem. O paradoxo está resolvido. Artem sai vitorioso da disputa. É o viajante que voltará jovem. Claro, tudo isso é uma teoria maravilhosa, mas podemos testar esta surpreendente conclusão na prática? Ainda não podemos acelerar um cosmonauta a velocidades próximas à da luz, mas podemos realizar um experimento mais sutil. E tal experimento foi realizado em 1971 por 2 físicos americanos, Joseph Hafele e Richard Keating. Eles pegaram 4 relógios atômicos de césio de altíssima precisão e os sincronizaram. Um dos relógios, o de controle, eles deixaram na Terra. Os restantes, eles colocaram a bordo de aviões comerciais de passageiros comuns e os enviaram em uma viagem de volta ao mundo. Um avião voou para o leste, no sentido de rotação da Terra, o outro para o oeste, contra a rotação. Por quê? Para testar ambos os efeitos da teoria da relatividade de uma só vez. Em primeiro lugar, há o efeito cinemático. Os aviões estão em movimento e, portanto, os relógios a bordo deles deveriam correr mais lentamente do que os relógios na superfície. Em segundo lugar, havia um efeito da teoria geral da relatividade. Ela afirma que o tempo flui mais devagar num campo gravitacional mais forte. Os aviões voam a uma altitude de cerca de 10 quilômetros, onde a gravidade da Terra é um pouquinho mais fraca. Esse efeito, ao contrário, deveria ter feito os relógios a bordo andar mais rápido. Os 2 efeitos atuavam em direções opostas. Hafele e Keating calcularam a diferença total de tempo prevista. Para o voo para leste, esperava-se que os relógios ficassem atrasados em relação aos da Terra em cerca de 40 nanosegundos. Já para o voo para oeste, esperava-se que os relógios, ao contrário, adiantassem cerca de 275 nanosegundos. Depois que os aviões circundaram o globo, os cientistas compararam as leituras dos seus relógios com os de controle. Os resultados foram surpreendentes. Os relógios que voaram para leste realmente atrasaram em média 59 nanosegundos. Os relógios que voaram para o oeste adiantaram 273 nanosegundos. As previsões da teoria coincidiram com a realidade com uma precisão incrível. O paradoxo dos gêmeos deixou de ser apenas um experimento mental. Ele tornou-se um fato físico mensurável. Os relógios que orbitaram a Terra para o oeste adiantaram-se em média 273 nanosegundos. Considerando todas as margens de erro da experiência, esses números coincidiram perfeitamente com as previsões da teoria de Einstein. Esta foi uma prova direta e irrefutável. O tempo realmente flui de forma diferente, dependendo da velocidade e da gravidade. O famoso paradoxo dos gêmeos não é de todo um paradoxo, mas sim um fenômeno físico real. Um viajante no tempo, aquele que experimenta a aceleração e muda de sistemas de referência, realmente regressa ao futuro do seu mundo. Então, o que nos diz esta estranha história sobre os gêmeos?
Ela diz-nos que o passado e o futuro não são conceitos assim tão absolutos. Ela mostra que no nosso universo não existe uma única estrada reta do tempo, pela qual todos marchamos ao mesmo ritmo. Cada um de nós tem a sua própria linha de mundo no espaço-tempo. E o comprimento dessa linha, a quantidade de tempo que vivemos, depende do caminho que escolhemos. O caminho de Artêmio, o sedentário, foi reto no espaço-tempo e revelou-se o mais longo em termos de tempo. O caminho do viajante Boris foi sinuoso, com curvas e acelerações, e o seu próprio tempo acabou por ser mais curto. Isto significa que a viagem ao futuro, em certo sentido, é possível. Não é possível regressar ao passado, mas, se construir uma nave suficientemente rápida e partir numa longa viagem, poderá regressar à Terra daqui a centenas ou milhares de anos, permanecendo quase tão jovem quanto a deixou. Não estará a violar nenhuma lei da física. Estará apenas a escolher um caminho mais curto através da paisagem quadridimensional do espaço-tempo. E esta é, talvez, uma das conclusões mais profundas e filosóficas a que a ciência alguma vez chegou. Até agora, temos falado de objetos que possuem massa, de objetos que se movem a velocidades, ainda que enormes, mas sempre inferiores à velocidade da luz. Descobrimos que, para eles, o tempo desacelera, o espaço se contrai e a massa aumenta, impedindo-os de atingir o limite tão almejado. Mas e o próprio limite? E as entidades que, por sua natureza, existem nessa fronteira? E quanto à própria luz, aos próprios fotões? Instintivamente, queremos fazer a pergunta: o que um fotão vê? Como é o universo do ponto de vista de uma partícula de luz que atravessa o cosmos em disparada, a uma velocidade de 300.000 km por segundo? Se para um astronauta numa nave a velocidade quase da luz, o tempo desacelera dezenas, centenas, milhares de vezes, o que acontece com o tempo para um fotão que se move mesmo no limite, onde o fator de Lorentz, como nos lembramos, tende ao infinito. Será que o tempo para completamente para ele? Antes que tentemos responder a essa questão, devo fazer uma ressalva muito importante. Do ponto de vista da física estrita e formal, a própria questão "o que um fotão vê" está mal formulada. Ela é desprovida de sentido físico. A razão é simples. A teoria da relatividade especial descreve e compara as leis da física em referenciais inerciais. Mas um referencial atrelado a um fóton não é inercial. Mais ainda, ele, em sentido estrito, simplesmente não existe. Não se pode cavalgar um fóton e olhar o mundo pelos seus olhos, porque em tal referencial hipotético, todas as leis da física, tal como as conhecemos, deixam de funcionar. As equações resultam em valores sem sentido e infinitos, e o próprio conceito de distância e tempo perde seu conteúdo habitual. Então, pronto, a conversa acabou, a questão está encerrada. Por que é incorreta? Não totalmente. Embora não possamos construir uma teoria física completa para o mundo de um fóton, podemos fazer algo diferente. Podemos observar para onde tendem as nossas já conhecidas leis quando a velocidade se aproxima da velocidade da luz. Podemos investigar este limite, este horizonte, para imaginar hipoteticamente como seria a realidade para uma partícula de luz, se ela pudesse percebê-la. E este cenário hipotético acaba por ser, talvez, o mais estranho de todos. Vamos relembrar os dois efeitos principais sobre os quais falamos. O primeiro é a dilatação do tempo. O fator de Lorentz mostra quantas vezes mais lentamente o tempo passa para um objeto em movimento. Quando a velocidade se aproxima da velocidade da luz, esse fator tende ao infinito. Isso significa que, para um fóton, qualquer intervalo de tempo, do nosso ponto de vista, é dividido pelo infinito. E qualquer número finito dividido pelo infinito dá zero.
Para um fóton, não existe duração. O tempo não passa para ele. Imagine um fóton que nasceu no núcleo de uma estrela muito, muito distante, digamos, na galáxia de Andrômeda, há 2.500.000 anos. Todos esses 2.500.000 anos, do nosso ponto de vista, ele viajou pelo vazio intergaláctico, desviando-se de partículas de poeira e campos gravitacionais, para, no fim, terminar seu percurso ao atingir a retina do seu olho. Para nós, a sua viagem foi longa e épica, mas para ele mesmo, no seu próprio referencial, toda essa jornada levou exatamente 0 tempo. Para ele, o instante da sua emissão pela estrela e o da sua absorção pelo seu olho são um único e mesmo evento, acontecendo em absoluta simultaneidade. Toda a sua vida, toda a sua história do nascimento à morte é um único e mesmo instante sem qualquer duração. Ele não tem passado e não tem futuro. Existe apenas um agora, infinitamente curto. Agora, vamos recordar o segundo efeito, a contração do espaço. Qualquer objeto em movimento contrai-se na direção do movimento e essa contração também depende do fator de Lorentz. Se a velocidade é igual à velocidade da luz, o fator de Lorentz é infinito. Isso significa que, para o fóton, todo o universo na direção do seu movimento é comprimido a 0. Toda a distância que ele deve percorrer, seja 1 metro num laboratório ou bilhões de anos-luz entre galáxias, para ele colapsa num único ponto. Voltemos ao nosso fóton da galáxia de Andrômeda. Para nós, ele percorreu uma distância de 2,5 milhões de anos-luz. Para ele, no entanto, a distância entre a sua estrela natal e o seu olho é igual a 0. Ele está simultaneamente no ponto de partida e no ponto de chegada. Ele não viaja através do espaço na nossa compreensão. Ele simplesmente conecta 2 pontos do espaço-tempo que, para ele, estão fundidos em um só. Para melhor compreender isto, vamos introduzir mais um belo conceito cunhado por Hermann Minkowski: o intervalo espaço-tempo. É uma espécie de distância generalizada no espaço-tempo quadridimensional. Ao contrário da distância e do tempo comuns, que são relativos e dependem do observador, este intervalo é uma grandeza invariante, absoluta. Ele é o mesmo para todos os que o medem. Para objetos massivos, que se movem mais devagar que a luz, este intervalo é sempre maior que 0. Já para a luz, para os fotões, este intervalo espaço-tempo é sempre e estritamente igual a 0. O caminho que um fóton percorre no espaço-tempo quadridimensional tem sempre comprimento nulo. Esses caminhos são chamados pelos físicos de nulos ou tipo luz. O que tudo isso significa na prática? Significa que, para um fóton, não existe nem tempo nem distância. Todo o nosso vasto cosmo, que se estende por bilhões de anos-luz, toda a sua longa história de 14 bilhões de anos, tudo isso, para um fóton, está comprimido num único ponto, num único instante. O seu universo não é uma película de cinema que ele assiste quadro a quadro. É uma única fotografia, uma imagem plana onde tudo está registrado de imediato, sem qualquer duração ou extensão. Vamos tentar visualizar isso com um exemplo ainda mais simples. Você acende uma lanterna. Um fóton nasce no filamento da lâmpada e, numa ínfima fração de segundo, é absorvido pela parede oposta. Para você, entre esses 2 eventos, há tanto um intervalo de tempo, ainda que minúsculo, quanto uma distância espacial, digamos, de 3 metros. Para o próprio fóton, não. O momento de nascimento e o momento de morte coincidem para ele. A distância da lâmpada à parede é igual a 0 para ele. Este conceito é tão estranho à nossa experiência que é quase impossível imaginá-lo verdadeiramente. Nossa mente, nossa consciência foram formadas em um mundo onde existe antes e depois, aqui e ali.
Nós existimos dentro do fluxo do tempo. Nós nos lembramos do passado e antecipamos o futuro. Para o fóton, porém, nada disso existe. Ele não tem memória, porque para ele não houve passado. Ele não tem expectativas, porque para ele não haverá futuro. Mais uma vez, enfatizo que esta é apenas a nossa maneira de descrever um limite matemático, usando a linguagem humana, que para isso é completamente inadequada. O fóton não tem consciência, não tem olhos, não tem um ponto de vista no sentido humano. Ele não sente nem vivencia sua jornada como instantânea. Mas este experimento mental é incrivelmente importante. Ele nos mostra o quão plástica e estranha a própria realidade pode ser. Isto demonstra que o tempo e o espaço não são atributos fundamentais e imutáveis do universo. Pelo contrário, são atributos da nossa lenta e massiva forma de existência. Talvez o tempo seja uma propriedade inerente apenas à matéria, apenas a objetos que possuem massa de repouso. E para o movimento puro, para a energia pura, na forma de luz, ele simplesmente não é necessário, não existe. Esta visão do mundo do ponto de vista de um fóton leva-nos a questões ainda mais profundas. Se o tempo e o espaço podem distorcer-se tanto e até mesmo desaparecer, então o que é, afinal, a verdadeira base fundamental da realidade? E não será que haja outras formas de distorcer o espaço-tempo para além do simples movimento a alta velocidade? E se a própria matéria, a própria massa, for capaz não apenas de existir no espaço-tempo, mas de o curvar e amassar como uma bola pesada a uma membrana elástica? Essa questão levou Einstein além dos limites da sua teoria especial e o conduziu à criação de sua maior obra-prima, a teoria geral da relatividade, onde a gravidade começa a desempenhar o papel principal no drama do tempo e do espaço. Durante 10 anos após o seu triunfante ano de 1905, Albert Einstein refletiu sobre um problema fundamental. Sua teoria especial da relatividade era bela e elegante, mas ela descrevia apenas um caso particular. As leis da física em sistemas inerciais, isto é, para observadores que se movem de forma uniforme e em linha reta. Mas e quanto à aceleração? E o mais importante, como encaixar a gravidade em toda essa nova visão de mundo, onde o espaço e o tempo se tornaram relativos? Na mecânica clássica de Newton, a gravidade era uma força misteriosa de ação à distância, com a qual um corpo massivo atrai instantaneamente outro através do vazio. O Sol, de alguma forma, sente a presença da Terra e a puxa para si, fazendo-a girar em órbita. Essa concepção funcionou de forma brilhante, permitindo prever o movimento dos planetas com uma precisão incrível. No entanto, ela era totalmente incompatível com o novo mundo de Einstein. Se nada pode se propagar mais rápido que a luz, como a atração gravitacional poderia agir instantaneamente. Se o Sol, porventura, desaparecesse de repente, a Terra, segundo Newton, deveria se desviar imediatamente de sua órbita. Mas, para Einstein, a informação sobre esse desaparecimento não poderia nos alcançar em menos de 8 minutos. É exatamente esse o tempo que a luz leva para percorrer essa distância. Esse conflito era insolúvel dentro das concepções antigas. Einstein compreendeu que era preciso repensar completamente a própria natureza da gravidade. E a revelação, que ele mais tarde chamou de o pensamento mais feliz da sua vida, surgiu para ele sob a forma de um simples experimento mental. Ele imaginou uma pessoa dentro de um elevador fechado, uma cabine sem janelas, em algum lugar no espaço profundo, bem longe de planetas e estrelas. Dentro desse elevador, a pessoa está em estado de ausência de peso. Ele flutua livremente. Agora imaginemos que um cabo está preso ao topo deste elevador e que uma força externa começa a puxá-lo para cima com uma aceleração constante, igual à aceleração da queda livre na Terra, 9,1
8 metros por segundo ao quadrado. O que sentirá a pessoa lá dentro? Os pés dela serão pressionados contra o chão. Se ele largar uma maçã, ela cairá no chão com a mesma aceleração. Ele sentirá o seu peso. E ele não terá como, estando dentro desta cabine fechada, determinar a causa disso. Seja porque o seu elevador está acelerando no espaço, seja porque ele simplesmente está parado na superfície da Terra e sentindo a sua atração gravitacional. Este experimento mental serviu de base para o que Einstein chamou de princípio da equivalência. Os efeitos da gravidade são localmente indistinguíveis dos efeitos do movimento acelerado. Para a física, para as leis da natureza, estar num campo gravitacional ou mover-se com aceleração é a mesma coisa. Essa conclusão, aparentemente simples, tornou-se para Einstein a chave para desvendar o enigma. Ele percebeu que a gravidade não é, de forma alguma, uma força no sentido newtoniano. Não é uma misteriosa atração. A gravidade é uma manifestação da geometria, é uma consequência da curvatura do próprio espaço-tempo sob a ação da massa e da energia. Vamos usar uma analogia famosa, embora não totalmente precisa. Imagine uma membrana de borracha bem esticada. Este é o nosso universo plano, não curvado, sem matéria. Agora, vamos colocar no centro desta membrana uma bola de boliche pesada. O que acontecerá? A membrana, sob o seu peso, vai ceder, formando um funil. É exatamente isso que o Sol faz com o espaço-tempo à sua volta. Ele o curva. E agora, vamos lançar sobre esta membrana uma pequena esfera representando um planeta. Ele não vai voar em linha reta, ele vai rolar pela superfície curvada, movendo-se numa trajetória circular ou elíptica dentro deste funil. A nós, olhando de fora, parecerá que uma esfera grande atrai uma pequena, mas, na verdade, não há força de atração alguma. A pequena esfera simplesmente se move pelo caminho mais curto possível, a chamada linha geodésica, num espaço já curvado. No ano de 1915, Einstein apresentou ao mundo a sua teoria geral da relatividade, que descrevia matematicamente essa ideia revolucionária. As suas equações mostravam como a massa e a energia dizem ao espaço-tempo como se curvar, e o espaço-tempo curvado, por sua vez, diz à massa como se mover. E é aqui que voltamos ao nosso tema principal, ao tempo. Pois se a massa curva o espaço-tempo como um todo, então ela deve influenciar não só a geometria do espaço, mas também o fluxo do tempo. E a teoria da relatividade geral oferece uma previsão inequívoca. Quanto mais forte o campo gravitacional, quanto mais fundo você estiver em um poço gravitacional, mais devagar o tempo passa para você, em comparação com um observador que está mais longe, onde o campo é mais fraco. Esse efeito é chamado de dilatação gravitacional do tempo. E ele é tão real quanto a dilatação do tempo devido à velocidade. Um relógio instalado ao nível do mar, onde a gravidade é ligeiramente mais forte, funcionará uma fração insignificante mais devagar do que um relógio idêntico instalado no topo do Monte Everest. Se você vivesse toda a sua vida no topo de uma montanha, você envelheceria alguns microsegundos a mais do que se a tivesse passado na praia. A diferença é minúscula, mas existe e pode ser medida. Os relógios atômicos, instalados em diferentes laboratórios ao redor do mundo, são tão precisos que, para a sua sincronização, é necessário considerar a diferença de altitude em relação ao nível do mar com uma precisão de centímetros. É precisamente este efeito que, como já mencionamos, desempenha um papel fundamental no funcionamento do sistema GPS. Os relógios nos satélites estão a uma altitude de 20.000 quilômetros, num campo gravitacional muito mais fraco do que nós na Terra. Por esse motivo, eles adiantam-se em aproximadamente 45 microsegundos por dia.
Este efeito é ainda mais forte do que o efeito de desaceleração devido à sua velocidade, que é de 7 microsegundos. A correção final que os engenheiros aplicam ao sistema é o resultado da soma destes dois fenômenos relativísticos. E agora, como gostamos, vamos levar esta ideia ao seu limite lógico. O que aconteceria se pegarmos numa massa muito grande e a comprimirmos num volume muito pequeno? O campo gravitacional tornar-se-ia monstruosamente forte, a curvatura do espaço-tempo tornar-se-ia extrema. Se a massa for suficientemente grande, chegará um momento em que a curvatura se tornará tão profunda que o funil gravitacional se transformará num abismo sem fundo, do qual nada pode escapar, nem mesmo a luz. Teremos o objeto que hoje é conhecido por todos, o buraco negro. De acordo com os cálculos do astrofísico indiano Subramanian Chandrasekhar, qualquer estrela com uma massa superior a um determinado limite, aproximadamente 1,4 vezes a massa do nosso Sol, depois de esgotar o seu combustível nuclear, está condenada a colapsar sob a ação da sua própria gravidade e transformar-se ou numa estrela de nêutrons ou num buraco negro. Um buraco negro tem uma fronteira, um ponto de não retorno, que é chamado de horizonte de eventos. Não é uma superfície física qualquer, é uma fronteira puramente geométrica no espaço-tempo. Tudo o que cruza essa fronteira, incluindo a luz, nunca mais poderá regressar. E é precisamente neste horizonte de eventos que a dilatação gravitacional do tempo atinge o seu máximo absoluto. Vamos imaginar que nós, estando a uma distância segura, observamos um corajoso astronauta que decidiu mergulhar num buraco negro. Ele liga os motores da sua nave e dirige-se para o horizonte. O que veremos nos nossos telescópios? À medida que ele se aproximar do horizonte e mergulhar cada vez mais fundo no campo gravitacional, veremos os seus relógios andar cada vez mais devagar em comparação com os nossos. Os sinais que ele nos envia chegarão cada vez com menos frequência e a luz da sua nave ficará cada vez mais vermelha. Este fenômeno chama-se desvio para o vermelho gravitacional. A sua energia irá diminuir enquanto ele luta contra a gravidade para nos enviar fotões. Quanto mais perto ele voar do horizonte de eventos, mais intensamente o seu tempo se abrandará para nós. Os seus movimentos parecer-nos-ão infinitamente desacelerados, como num filme reproduzido a uma velocidade quase nula. E então, no exato momento em que a sua nave alcançar o horizonte de eventos, o seu tempo, do nosso ponto de vista, parará por completo. A sua imagem congelará na fronteira do buraco negro, esmaecendo e avermelhando até desaparecer de vista. Para nós, ele cairá eternamente, mas jamais atravessará essa fronteira invisível. Um segundo para ele se estenderá para nós no infinito. Aqui está, mais uma forma de paralisação do tempo prevista pela física. Mas desta vez, ela não é causada por atingir a velocidade da luz, e sim por alcançar um ponto com gravidade extrema. Mas e quanto ao próprio astronauta? Ele sente esta paralisação do tempo? Absolutamente não. Para ele próprio, nada de especial acontece no momento de cruzar o horizonte de eventos. O seu relógio de pulso continua a tiquetaquear à velocidade normal. Ele não sente nenhuma barreira ou parede. Ele simplesmente cruza uma fronteira invisível e segue em frente, para o centro do buraco negro, para a singularidade, um ponto com densidade infinita, onde as nossas atuais leis da física deixam de funcionar. A sua queda do horizonte até a singularidade levará um tempo finito, e para um grande buraco negro, até mesmo um tempo bastante considerável. Ele simplesmente não poderá nos informar sobre isso. Assim, vemos que o universo nos oferece pelo menos dois cenários onde o tempo, para um observador, pode parar do ponto de vista de outro.
Um está ligado à velocidade limite, o outro à gravidade limite. E ambos esses cenários mostram o quão profundamente a gravidade e o movimento estão entrelaçados na própria geometria da nossa realidade, controlando não só o movimento dos planetas, mas também o próprio fluxo do tempo. Até agora, a nossa jornada no mundo da relatividade tinha sido principalmente abstrata. Tínhamos falado sobre o abrandamento dos relógios, o encurtamento das réguas, o aumento da massa. Tudo isso são efeitos físicos fundamentais, mas é difícil imaginá-los visualmente. Quando tentamos imaginar um voo a uma velocidade próxima da luz, normalmente vêm-nos à mente imagens de cinema. Estrelas que se esticam em longas faixas brancas, como nas famosas cenas de Star Wars. É um belo e intuitivo efeito especial. Mas terá isso algo a ver com a realidade? O que uma pessoa realmente veria olhando pela escotilha de uma nave viajando pelo espaço a uma velocidade próxima à da luz? Acontece que a cena real seria muito mais estranha, bizarra e completamente diferente do que estamos acostumados a ver na ficção científica. Os efeitos visuais previstos pela teoria da relatividade não são um simples borrão ou alongamento. É um complexo caleidoscópio de distorções causado por um conjunto de fenômenos que se manifestam em velocidades enormes. O primeiro, e talvez o mais importante desses efeitos, é a chamada aberração relativística da luz. A palavra aberração pode soar intimidante, mas a essência do fenômeno é bastante simples. Imagine que você está parado debaixo da chuva em um dia sem vento. As gotas caem estritamente na vertical. Para não se molhar, você segura o guarda-chuva diretamente sobre a cabeça. Agora, comece a correr. O que aconteceria? Pareceria que a chuva não está mais caindo de cima, mas sim atingindo seu rosto, em um ângulo. E quanto mais rápido você correr, mais raso, quase horizontal, parecerá a direção da queda das gotas. Você terá que inclinar o guarda-chuva para a frente para se proteger. A luz se comporta de forma muito semelhante. Quando você está imóvel, a luz das estrelas diretamente acima de você chega até você de cima. A luz das estrelas no horizonte chega de lado. Mas assim que você começa a se mover com uma velocidade tremenda, a direção de onde a luz vem começa a se deslocar para a frente, na direção do seu movimento. À medida que você ganha velocidade, as estrelas que estavam ao seu lado e até um pouco atrás de você começarão a rastejar para a semisfera frontal. Seu campo de visão parece se contrair para um ponto bem à sua frente. Ao atingir uma velocidade muito próxima à da luz, esse efeito se tornará total. Praticamente todo o universo visível, todas as estrelas, todas as galáxias que antes o cercavam por todos os lados, se reunirão em uma pequena e brilhante janela redonda ou túnel bem à sua frente. Tudo o que estiver para além desta janela mergulhará numa escuridão absoluta e impenetrável. Vocês voarão para a frente e todo o cosmos estará concentrado num pequeno ponto no para-brisa da vossa nave. Mas este é apenas o começo das distorções. O segundo efeito, que mudará drasticamente a imagem visível, é o efeito Doppler, mas não para o som, como estamos acostumados, e sim para a luz. Todos nós conhecemos o efeito Doppler sonoro. A sirene de uma ambulância parece mais aguda no tom quando se aproxima e mais grave quando se afasta. Isso acontece porque as ondas sonoras de uma fonte que se aproxima, por assim dizer, se comprimem, a sua frequência aumenta, e as de uma fonte que se afasta se esticam e a frequência diminui. Com a luz acontece o mesmo. A luz também é uma onda. Quando vocês voam em direção a uma fonte de luz, por exemplo, uma estrela, as ondas de luz dela se comprimem, a sua frequência aumenta e o comprimento de onda diminui. Isso significa que a cor da estrela se desloca para ondas mais curtas, do vermelho para o azul,
o violeta e depois, ainda mais, para a parte invisível do espectro, para o ultravioleta, o raio-x e até a radiação gama. Esse efeito é chamado de blue shift ou desvio para o azul. As estrelas diretamente à frente na sua trajetória não ficarão apenas azuis, elas se tornarão ofuscantemente brilhantes e começarão a emitir radiação perigosa e de alta energia. E, inversamente, a luz das estrelas que você deixa para trás e que, devido à aberração, também serão visíveis na janela frontal, mas mais próximas de suas bordas, experimentará o efeito contrário, o redshift ou desvio para o vermelho. As ondas luminosas delas se esticarão, a frequência delas cairá. As estrelas se tornarão tênues, vermelhas, depois se transformarão em infravermelhas e então desaparecerão completamente do espectro visível, transformando-se em micro-ondas e ondas de rádio. No final, a sua janela para o universo terá o aspecto de um ponto brilhante e concentrado de luz azul deslumbrante e branca bem no centro, rodeado por um anel de estrelas amarelas, alaranjadas e vermelhas que, em direção às extremidades da janela, se tornam cada vez mais tênues e desaparecem. Todo o espectro de cores do cosmos será comprimido e distorcido nesta imagem incrível. Mas ainda há mais. Há também um terceiro efeito, o mais difícil de compreender. Falamos sobre a contração de Lorentz, sobre o facto de que os objetos em movimento se contraem fisicamente na direção do movimento. Poder-se-ia pensar que, se voássemos por um planeta esférico, nós o veríamos achatado num elipsoide. Foi exatamente isso que os físicos acreditaram por muito tempo. Mas no ano de 1959, Roger Penrose e James Terrell, independentemente um do outro, demonstraram que, na realidade, visualmente não veríamos essa contração. Por quê? A razão reside na finitude da velocidade da luz. Quando olhamos para um objeto extenso, vemos as suas diferentes partes em diferentes momentos. A luz das partes do objeto mais próximas a nós chega até nós mais rápido do que a luz das partes mais distantes. Em velocidades comuns, essa diferença é imperceptível, mas em velocidades próximas à da luz, ela se torna decisiva. Imagine que estamos passando por um cubo. Quando estamos bem em frente ao seu centro, vemos a sua face frontal, mas devido à aberração da luz, também vemos a luz que foi emitida pela sua face lateral, aquela que deveria estar escondida de nós. Para alcançar a nossa nave em movimento, essa luz teve que viajar em ângulo. E no final, vemos a face lateral como se estivesse enrolada no nosso campo de visão. Como resultado, o cubo não parecerá comprimido, ele parecerá girado. O mesmo efeito ocorre com uma esfera. Ao passar por ela, não veríamos uma elipse achatada. Continuaríamos a vê-la como uma esfera perfeita, mas na sua superfície veríamos distorções bizarras e poderíamos até ver parte do seu lado oposto, cuja luz nos alcançou na nossa jornada. Este surpreendente truque visual da realidade recebeu o nome de efeito Terrell-Penrose, ou contração invisível. Então, vamos juntar todos esses efeitos e tentar pintar a imagem final. Você está sentado no assento do piloto de uma nave espacial que acelera até 99,9% da velocidade da luz. Primeiramente, à medida que a velocidade aumenta, você vê as estrelas na vigia começarem a se agrupar para a frente. O espaço atrás de você e dos lados escurece e à frente acende-se um círculo brilhante de luz. Dentro desse círculo, as estrelas mudam de cor. As que estão no centro tornam-se intensamente azuis e brilhantes. As que estão nas bordas ficam vermelhas e opacas. Se você passa por alguns objetos, por exemplo, planetas ou asteroides, eles não parecem achatados. Sua forma permanece reconhecível, mas parece que eles giram e se viram da maneira mais bizarra
enquanto você passa voando. No limite máximo, a uma velocidade infinitamente próxima à da luz, toda a informação do universo se comprimirá num ponto infinitamente brilhante, infinitamente quente, de um branco ofuscante, bem à sua frente. Seria como olhar para a boca de um acelerador de partículas. Toda a complexidade e beleza do cosmos, galáxias, nebulosas, aglomerados estelares, tudo isso se fundiria num único e ofuscante raio de luz, rodeado por uma escuridão absoluta e devoradora. Você não veria o universo no sentido que nos é familiar. Você seria impelido através de um fluxo de informação distorcida, com frequência deslocada e concentrada num único ponto sobre ele. Essa imagem, reconstruída por físicos através de complexas simulações computacionais, está longe das representações românticas do cinema. Ela mostra uma realidade que obedece a leis rigorosas, ainda que contraintuitivas. Ela demonstra, mais uma vez, que a nossa percepção é apenas uma das formas possíveis de encarar o mundo. E basta sairmos dos limites da nossa existência lenta e maciça para que a própria teia da realidade visível comece a curvar-se, a mudar de cor e a organizar-se em padrões que o nosso cérebro mal consegue conceber. Já estabelecemos que a velocidade da luz no vácuo é um limite fundamental. Uma parede construída de massa infinita e energia infinita que nenhum objeto material pode superar. Mas a imaginação humana está sempre à procura de brechas. A ideia de viagens interestelares que abrangem os vastos espaços da galáxia num tempo razoável é tão tentadora que tanto cientistas quanto escritores de ficção científica se questionaram várias vezes. Não seria possível, de alguma forma, enganar o universo? Existem, dentro dos limites das leis da física que conhecemos, ou nas suas fronteiras, alguma possibilidade hipotética para o movimento superluminal? Vejamos algumas das ideias mais populares, desde as puramente especulativas até fenômenos físicos bem reais, e vamos perceber o que disso pode ser verdade e o que, muito provavelmente, continuará a ser uma bela fantasia. A primeira e mais direta ideia é a existência de partículas que, pela sua natureza, se movem sempre mais depressa que a luz. Em meados do século XX, físicos como Gerald Feinberg, brincando com as equações da teoria da relatividade especial, notaram algo curioso. Se na fórmula da energia substituirmos a velocidade por um valor superior ao da luz, então, debaixo da raiz quadrada, surge um número negativo. Para lidar com isso, os matemáticos introduziram o conceito de números imaginários e verificou-se que, meramente no plano formal, é possível descrever uma classe hipotética de partículas que nascem já a mover-se mais depressa que a luz e para as quais abrandar até a velocidade da luz exigiria uma energia infinita. Ou seja, assim como para nós a barreira da luz é intransponível por baixo, para ela seria intransponível por cima. Feinberg chamou essas partículas hipotéticas de táquions, da palavra grega tachys, que significa rápido. A ideia era cativante. Se os táquions existissem, poderiam se tornar portadores ideais de informação. Mas eles possuíam propriedades muito estranhas. Por exemplo, as equações indicavam que um táquion, ao perder energia, aceleraria, e ao adquiri-la, desaceleraria. Mas o problema principal com os táquions estava em outra coisa. A sua existência desferiria um golpe devastador em um dos princípios mais fundamentais da física, o princípio da causalidade. O princípio da causalidade afirma que a causa deve sempre preceder o efeito. Primeiro, você aperta o interruptor e depois a lâmpada acende, e não o contrário. Mas por causa da relatividade da simultaneidade sobre a qual falamos, a existência de um sinal superluminal permitiria construir o chamado antiteofone taquiônico,
um aparelho capaz de enviar uma mensagem para o passado. Imagine a situação. Você envia um sinal taquiônico para uma nave distante que se afasta de você em alta velocidade. No seu sistema de referência, devido às particularidades das transformações de Lorentz para velocidades superluminais, esse sinal pode ser recebido antes de você tê-lo enviado no seu próprio sistema. O astronauta na nave pode imediatamente enviar-lhe um sinal taquiônico de resposta, que, por sua vez, chegaria até você no passado, ainda antes de você ter enviado a primeira mensagem. Você poderia receber a resposta para uma pergunta que você ainda não fez. Isso cria paradoxos lógicos insolúveis. E se, ao receber a resposta, você decidir não enviar a mensagem original? Devido a esses problemas de causalidade, e porque, ao longo de décadas de buscas, não foi encontrada nenhuma evidência experimental da existência de taquiões, nem mesmo indireta, a maioria dos físicos hoje os considera não mais do que uma curiosidade matemática, um artefato das equações sem relação com a realidade física. Bem, se não se pode mover mais rápido que a luz através do espaço, então, talvez, seja possível encurtar o caminho diminuindo o próprio espaço? Essa ideia está na base de outro conceito popular, dos buracos de minhoca, ou, como são chamados na ciência rigorosa, pontes de Einstein-Rosen. No âmbito da teoria geral da relatividade, onde o espaço-tempo é um tecido flexível e curvo, é teoricamente possível a existência de uma espécie de túnel que conecta dois pontos muito distantes um do outro no universo. Imagine uma folha de papel na qual estão desenhados dois pontos. O caminho mais curto entre eles é uma linha reta. Mas se você dobrar a folha de modo que os pontos se toquem e a perfurar com um lápis, você criará um caminho muito mais curto. Um buraco de minhoca é exatamente esse atalho hipotético através do espaço-tempo. Viajando através dele, você localmente não excede a velocidade da luz em nenhum lugar. Você simplesmente chega do ponto A ao ponto B muito mais rápido do que um feixe de luz que viaja por um caminho indireto no espaço comum. Soa promissor. No entanto, quando físicos como Kip Thorne e Mike Morris começaram a analisar detalhadamente a matemática dos buracos de minhoca transitáveis, eles se depararam com enormes dificuldades. Verificou-se que, para manter a entrada de tal túnel aberta e impedir que colapsasse instantaneamente sob a ação da sua própria gravidade, é necessária uma substância hipotética com propriedades completamente exóticas, a assim chamada matéria exótica. Esta matéria deveria ter uma densidade de energia negativa, ou, mais simplesmente, deve possuir antigravidade, repelir em vez de atrair. Não nos é conhecido nada semelhante no nosso universo, por isso, por enquanto, os buracos de minhoca continuam a ser um objeto matematicamente possível, mas fisicamente extremamente improvável. Mas existe sequer um exemplo real, observável, em que algo se move mais rápido do que a luz? Surpreendentemente, a resposta é sim. E este fenômeno chama-se radiação Vavilov-Cherenkov. Em 1934, os físicos soviéticos Pavel Cherenkov e Sergei Vavilov descobriram que alguns líquidos, sob a ação da radiação radioativa, emitem um fraco brilho azulado. Mais tarde, em 1937, Igor Tamm e Ilya Frank deram a este fenômeno uma explicação teórica, pelo que todos os quatro foram posteriormente agraciados com o Prêmio Nobel. O ponto é o seguinte: sempre enfatizamos que a velocidade da luz no vácuo é um limite. Mas quando a luz passa por um meio transparente, água, vidro, ar, ela desacelera. Isso ocorre porque os fótons interagem com os átomos da substância, são absorvidos e reemitidos, e todo esse processo leva tempo. Por exemplo,
Na água, a velocidade da luz é de apenas cerca de 225 mil quilômetros por segundo, ou seja, aproximadamente 75% da sua velocidade no vácuo. E agora imagine que uma partícula carregada de alta energia, por exemplo, um elétron nascido de uma reação nuclear, entra nesta água. Essa partícula pode mover-se a uma velocidade que é menor que a velocidade da luz no vácuo, mas maior que a velocidade da luz nesse meio específico, ou seja, na água. No nosso exemplo, a sua velocidade pode ser, digamos, 250 mil quilômetros por segundo. O que acontece nesse momento? A partícula ultrapassa as ondas de luz que ela própria gera ao mover-se através do meio. É muito parecido com o que acontece quando um avião rompe a barreira do som. Ele ultrapassa as suas próprias ondas sonoras e elas se acumulam numa onda de choque que ouvimos na Terra como um estalo alto ou um estrondo sônico. No caso da partícula carregada no meio, acontece algo semelhante, mas com ondas eletromagnéticas. Ela cria uma espécie de onda de choque luminosa. Essa onda é o tal brilho azul que os cientistas observaram. É esta bela radiação Cherenkov que vemos nas piscinas de arrefecimento dos reatores nucleares. Portanto, sim, o movimento mais rápido que a luz é possível, mas com uma ressalva muito importante. Trata-se de exceder a velocidade da luz num meio, e não no vácuo. O limite fundamental estabelecido por Einstein não é violado. Nada ainda pode mover-se mais rápido que 300 mil quilômetros por segundo no espaço vazio. Então, qual é o veredito da ciência moderna? Até hoje, a barreira da luz permanece intransponível. Táquions hipotéticos violam a causalidade. Buracos de minhoca transitáveis exigem matéria exótica desconhecida pela ciência. E outras ideias, como o motor de dobra de Alcubierre, que comprime o espaço à frente da nave e o expande atrás, também se deparam com o problema da necessidade de matéria com energia negativa. O universo, parece, protegeu as suas relações de causa e efeito de forma muito segura. E enquanto não alcançarmos um avanço absolutamente revolucionário na nossa compreensão das leis fundamentais da física, as viagens mais rápidas que a luz permanecerão no reino da ficção científica. A nós, cabe-nos explorar este universo às velocidades que ele nos permite e tentar compreender as suas estranhas leis com a ajuda da ferramenta mais poderosa que temos, a nossa mente. Ao longo da nossa conversa, nós, juntos, partimos repetidamente em viagens mentais. Imaginamo-nos a bordo de uma nave superluminal a cair num buraco negro, a ver o mundo pelos olhos de um fotão. Estes cenários especulativos são uma ferramenta poderosíssima de conhecimento que até Einstein utilizava. Mas no século XXI, os cientistas desenvolveram uma ferramenta que pode ser considerada uma descendente direta da experiência mental, mas dotada de um poder de cálculo incrível. É a simulação supercomputacional. Sejamos honestos, nunca conseguiremos, num futuro previsível, acelerar o telescópio Hubble ou uma nave com um astronauta até 99% da velocidade da luz para verificar, com os nossos próprios olhos, como o universo visível se distorce. Não podemos enviar uma sonda para além do horizonte de eventos de um buraco negro e receber um relatório de lá. Muitas das previsões mais extremas e interessantes da teoria da relatividade ocorrem em condições que são impossíveis ou impensavelmente caras de recriar num laboratório. Como, então, os cientistas podem ter tanta certeza das suas conclusões? Como é que eles conseguem criar aquelas visualizações tão detalhadas de que falamos, mostrando como o mundo se pareceria à velocidade próxima da luz? A resposta está na força da matemática e da tecnologia computacional. As equações da teoria da relatividade geral de Einstein
são um conjunto de equações diferenciais extremamente complexas que descrevem a geometria do espaço-tempo. Resolvê-las analiticamente, ou seja, no papel, só é possível para casos muito simples e idealizados. Mas se você tiver um computador suficientemente potente, você pode resolver essas equações numericamente. Essencialmente, os cientistas fazem o seguinte: eles criam, dentro de um supercomputador, um universo virtual e digital. Nesse universo, atuam as mesmas leis da física que na nossa, as equações de Einstein. Em seguida, eles colocam nesse universo digital objetos virtuais, estrelas, planetas, buracos negros. E, finalmente, eles posicionam lá um observador virtual ou uma câmera e definem para ele uma trajetória de movimento. O que acontece a seguir? O computador começa um trabalho titânico. Ele calcula a trajetória de cada raio de luz individual, de cada fóton virtual, nesse universo curvo e dinâmico. Ele calcula como o caminho do fóton se curva no campo gravitacional, como sua energia e, consequentemente, sua cor mudam devido ao efeito Doppler e ao desvio para o vermelho gravitacional, e como a aberração da luz altera sua direção aparente. Ele faz isso para milhões e bilhões de raios de luz que chegam de todas as direções e, no final, reúne tudo para formar a imagem final, aquilo que nossa câmera virtual veria. Isso não é apenas um desenho animado ou uma fantasia de artista. É o resultado de cálculos matemáticos rigorosíssimos, baseados em uma teoria fundamental e comprovada. Se a teoria estiver correta, então a imagem obtida é a previsão mais precisa possível de como a realidade seria nessas condições extremas. Um dos exemplos mais marcantes da potência dessa abordagem foi o projeto chamado Telescópio do Horizonte de Eventos, o Event Horizon Telescope. Não se trata de um único telescópio, mas sim de uma rede global de radiotelescópios espalhados por todo o planeta. Trabalhando em conjunto, eles criam um telescópio virtual do tamanho da própria Terra, capaz de distinguir detalhes incrivelmente minuciosos no espaço. O principal objetivo deles era obter a primeira imagem da história da sombra de um buraco negro supermassivo localizado no centro da galáxia M87. Mas antes que pudessem publicar este famoso anel laranja, os teóricos tiveram que realizar um trabalho colossal de modelagem. A equipe, que incluía cientistas como Luciano Rezola e seus colegas, criou uma vasta biblioteca com dezenas de milhares de possíveis imagens de buracos negros. Em suas simulações, eles alteraram tudo o que era possível: a massa e a rotação do buraco negro, o ângulo a partir do qual o observamos, as propriedades do gás quente que o circunda. Eles calcularam como esse gás giraria, como a luz dele seria distorcida pela gravidade, formando o anel característico. E quando os astrônomos obtiveram dados reais dos telescópios, eles puderam compará-los com esta biblioteca de simulações e encontrar o modelo que melhor correspondia às observações. A famosa imagem que rodou o mundo não é apenas uma fotografia, é um triunfo da modelagem computacional que confirmou as previsões da teoria da relatividade com uma precisão surpreendente. Outros cientistas utilizam a modelagem para criar materiais educativos e de divulgação científica que nos permitem vislumbrar o mundo das velocidades relativísticas. Por exemplo, a física Ute Krauss, da Universidade de Hildesheim, na Alemanha, ou Robert Nemiroff, da Universidade Tecnológica de Michigan, criaram galerias inteiras e animações que demonstram visualmente os efeitos da aberração, de Doppler e da contração de Lorentz. Nos seus trabalhos, que são frequentemente publicados em revistas conceituadas como o American Journal of Physics, é possível ver como seria um passeio de bicicleta pela antiga cidade alemã de Tübingen, se você atingisse 99% da velocidade da luz.
Você vê como as fachadas das casas se curvam, como as cores se deslocam, como o mundo se contrai em um túnel. Recentemente, especialistas do Centro de Voos Espaciais Goddard, da NASA, publicaram simulações impressionantes, mostrando em primeira pessoa o que um observador veria ao cair em um buraco negro supermassivo. Esses vídeos, criados no supercomputador Discover, demonstram de forma clara como o lenteamento gravitacional distorce a visão do céu estrelado, como a luz do disco de acreção, o anel de gás superaquecido ao redor de um buraco negro, forma imagens secundárias peculiares e anéis de fótons. Eles mostram como, ao cruzar o horizonte de eventos, nada de dramático acontece para o próprio observador, mas o mundo exterior começa a se distorcer até ficar irreconhecível. Para que tudo isso serve? Será que é apenas uma forma de criar imagens bonitas, mas inúteis? De forma alguma. Essas simulações desempenham várias funções criticamente importantes. Em primeiro lugar, elas servem como uma ferramenta poderosíssima para testar a própria teoria. Se os resultados da modelagem divergem do que observamos, como no caso da sombra de um buraco negro, isso pode indicar que há lacunas em nossa teoria ou que não levamos em conta alguns processos físicos importantes. Em segundo lugar, elas nos permitem explorar áreas inacessíveis a experimentos diretos. Podemos sondar a física nas condições mais extremas do universo, dentro de buracos negros, nos momentos da fusão de estrelas de nêutrons, nos primeiros instantes após o Big Bang. E, em terceiro lugar, elas servem como ponte entre o mundo abstrato das fórmulas matemáticas e a nossa percepção humana e intuitiva. Elas traduzem a linguagem árida das equações para a linguagem das imagens, permitindo-nos vislumbrar quão estranho e belo é o universo de Einstein. Dessa forma, a física teórica moderna não é apenas reflexão com giz no quadro. É também um trabalho titânico com código, com a arquitetura de supercomputadores e com os métodos de visualização de dados. Os universos digitais, nascidos nos corações de silício dessas máquinas, tornaram-se para nós laboratórios tão importantes para o conhecimento do mundo como outrora foram o telescópio para Galileu ou o prisma para Newton. E são precisamente eles que nos permitem falar com confiança sobre o que acontece lá, no limite do possível, no limiar da velocidade da luz.